finalmente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, admitiu que Israel errou. O Trump fez uma série de publicações impulsivas, emotivas ou desesperadas nas suas redes sociais, o Truth Social, condenando os ataques israelenses ao Irã após um acordo de cessar-fogo que ele mesmo teria mediado. Ixi, só faltou combinar assim entre eles, né? Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Eu não sei de onde vem este cachorro que está latindo aqui. É dela! Eu vou aproveitar este momento de descontração para, antes da gente falar do Donald Trump aí, das últimas controvérsias, para falar o mínimo que ele está fazendo na comunicação nessa questão toda aí do conflito entre Israel e Irã. Vou aproveitar esse momentinho para falar sobre café, porque eu estou precisando urgentemente. Não sei se vocês sabem, mas em Curitiba está fazendo muito frio e nesse momento só o que me salva é uma xícara de café quentinho que eu tenho graças a Vero Cafés. Se vocês não conhecem, sério, vou recomendar. A Vero Cafés é uma assinatura de cafés. Já ouviram falar disso? É uma loucura, é incrível. Você assina a Vero e aí você recebe em casa mensalmente uma curadoria inédita de cafés super especiais, tá? Você pode escolher um plano mensal, você paga por mês, ou um plano anual que vem com brindes. E vou te dizer uma coisa a mais. Se você usar o cupom Meteoro, e o link tá na nossa descrição também, você tem 30% de desconto na assinatura mensal, ou você pode escolher ganhar 4 brindes na assinatura anual, os brindes são bem legais inclusive, ou você pode receber 10% de desconto nos itens da lojinha da Vero. Super recomendo, todo mês vem cafés muito gostosos e olha que eu sou super chata pra café, tá, gente? E vem cafés de pequenos produtores e eles fazem essa curadoria eliminando o intermediário, né, trazendo esse café diretamente pra gente. Aí você pode conhecer a história desses produtores, saber de onde vem, conhecer esse café que normalmente não chegaria até você quando a gente compra aquela coisa mais massificada no mercado. Então fica a dica do cupom Meteoro também, vocês ajudam a gente e de quebra tem um café quentinho aí para aquecer as suas mãos e seu coração neste frio terrível que está fazendo no Brasil neste momento. Vamos lá, vamos chamar a Daiane Oliveira pra gente continuar com a nossa notícia que vem, Dai. Oi, Ana, o pessoal aqui tá amando o doguinho latino, é a minha doguinha que tá latindo por aqui, viu? Ela ouve os fogos. Ela ouve os fogos de São João e fica latindo, a bichinha. Então, Ana, infelizmente o assunto não é tão legal quanto o café, nem quanto o doguinho latino. O assunto é muito sério e muito difícil, porque a gente tá falando de vidas que estão sendo perdidas, cefadas, no meio de uma guerra, né? E aí, dito isso, a gente tem o Donald Trump que quer resolver todo o problema que ele ajudou a criar e fomentou durante todos os últimos 6 meses, com tweetada com redes sociais. Eu acho que ele está invertendo um pouquinho o papel dele. Talvez o Trump, na verdade, ele saiba bem que o papel dele é ser esse menino mimado, ser esse fofarrão, essa pessoa descontrolada. Mas só que ele começou uma guerra oficialmente com o apoio dos Estados Unidos, ele começou essa ofensiva contra o Oriente Médio, apoiando Israel, e nesse momento em que a ofensiva deu certo, em que a guerra deu certo, ele dá para trás, ele deixa, inclusive assumindo que Israel está errado. Ele fala que Israel errou em vários sentidos, inclusive em terminar praticamente com o povo palestino. Mas ele assume que Israel não aceitou o cessar-fogo e continuou a ofensiva contra o Irã. E fala também que o líder iraniano também não aceitaram, sendo que, aparentemente, o que você completou na cabeça é ótimo. Ele esqueceu de acordar direitinho esse cessar-fogo com as 2 lideranças principais, né, dessa ofensiva. Eu vou te pedir para trazer a primeira matéria, por gentileza, porque, né, traz justamente que ele deu uma entrevista, ele falou que existiria esse cessar-fogo, isso ontem, e poucas horas depois os países continuavam ainda se bombardeando. Vamos lá. Que Israel e Irã tinham chegado a um cessar-fogo, a um acordo de cessar-fogo completo e total.
e depois a guerra seria considerada encerrada. Primeiro, o Irã faria um cessar-fogo de 12 horas, seguido de outro de mais 12 horas, feito por Israel, o que já era bem confuso. Mas, ao fim dessas 24 horas, Trump disse que o conflito terminaria. Seria o fim do que ele chamou de Guerra dos 12 Dias. E ele deu parabéns aos dois lados pela coragem de chegarem a um entendimento. Esse acordo, revelado por Trump, veio depois de uma conversa do presidente com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que concordou com o cessar-fogo. Depois, Trump ligou para o emir do Catar, que serviu de intermediário com o Irã. Foi o emir que disse a Trump que o Irã também concordava. Mas ainda não está claro se esse cessar-fogo vai entrar em vigor mesmo, no prazo que Trump deu, 1h da manhã em Brasília. Oficialmente, tanto o Irã quanto Israel permaneceram em silêncio por horas. Tarde da noite, o chanceler iraniano, Abbas Arghachi, deu sinais contraditórios. Ele primeiro negou que houvesse acordo, mas disse que se Israel parasse de atacar o Irã até 4 da manhã em Teherã, o Irã não voltaria a atacar Israel. Mas depois, em outra postagem na rede social, indicou que as operações militares cessaram. Ele falou que as operações foram até o último minuto e agradeceu às Forças Armadas que permaneceram prontas para proteger o país até a última gota de sangue. Agora há pouco, de acordo com o New York Times, a TV iraniana teria anunciado a trégua. Já Israel ainda não disse nada. Fato é que nas últimas horas ataques foram registrados. Nesta madrugada, Israel fez um dos mais fortes bombardeios a Teherã. E o exército de Israel disse que mísseis foram lançados pelo Irã, matando 3 pessoas, 3 israelenses, no sul do país. Conclusão, vai levar algum tempo até a gente poder confirmar se há realmente um cessar-fogo cumprido pelos dois lados. Bruno. Interessante. Tem umas posições bem interessantes, mas continua, depois eu... Pronto. E tem uma coisa, né, que o Donald Trump, ele chegou até a agradecer ao emir do Catar, que foi essa pessoa que teria feito a mediação ali do conflito. Eu vou me ousar a tentar falar o nome do emir do Catar, coisa que o Trump não utilizou, tá? Ele não falou, nem o Trump falou o nome do emir do Catar, mas eu vou tentar. É o Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Esse é o nome do emir do Catar, que é um presidente, né, que é um milionário que conseguiu fazer aí essa mediação com o Irã de acordo com Donald Trump, e por isso foi conseguido aí esse cessar-fogo. Mas é isso, o cessar-fogo ele não aconteceu efetivamente, o Trump ele ficou muito chateado, muito irritado, inclusive nas suas redes sociais, ele chegou a dar vários chiliques, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas antes disso, ele também foi à imprensa criticar, né, esse não cessar-fogo entre Israel e o Irã. Vou te pedir para colocar a entrevista que ele deu, e ele ficou realmente irado na frente dos jornalistas, dizendo eles não respeitaram o cessar-fogo. Juro para você, vamos lá. But I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. The sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Obrigada. Pois é, e aí só para quem tem baixa visão, para quem, né, é PSD, o Trump ele disse que estava muito chateado, ele estava muito irritado porque o Israel não aceitou o cessar-fogo, enviou bombas logo depois que tinha sido feito um acordo, horas depois tinha sido feito esse acordo de cessar-fogo, desrespeitando o que tinha sido dito, feito.
O Irã também revidou com uma força muito maior, né, com um poder de ataque alto. E aí ele fala até, né, mas Israel também atacou bastante. A gente está falando de vidas, tá? A gente vai lembrar isso, né? Vidas. Mais de 400 pessoas já estão mortas no Irã, de acordo com o Ministério de Saúde do país. Então, é importante que a gente entenda que esse conflito, o que Trump fala de, eu estou chateado porque eles não me respeitaram, não é sobre o Donald Trump apenas, é sobre dezenas de milhares de pessoas morrendo por causa dessa guerra. Se a gente for contar, mais de 50 mil pessoas morreram em Gaza, e agora os conflitos eles continuam com o Irã, com o Iêmen na guerra, e por aí vai. Eu vou te pedir com o Teherã, né? Eu vou te pedir, Ana, porque aí, né, o Donald Trump também foi para as redes sociais, eu vou te pedir para mostrar os tweets do Trump, para a gente finalizar com a chavinha de ouro, porque ele achou que era muito fácil começar toda uma ofensiva entre dois países que nas últimas 4, 5 décadas já vem com uma hostilidade muito grande, e que daria tudo certo assim no passe de mágica só porque ele mandou, né? E aí ele primeiro utiliza a rede social dele para dizer que Israel, ele fala diretamente para Israel não lança essas bombas, se fizer será uma grave violação, tragam seus pilotos de volta para casa agora. É como se fosse um pai falando com o filho, né? Então, mano, ele assina o tweet dele, né? Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Se ele não assinar, ninguém vai saber que é dele. Desculpa, gente, o assunto é muito sério, mas é muito ridículo o Trump fazendo isso. Sério. É ridículo. Ele assina todos. 10 Exatamente. anos. Exatamente. E o segundo, ele também fez um outro dizendo que, defendendo, né, que Israel não iria mais atacar o Irã, né, Israel não vai atacar mais o Irã, todos os aviões vão dar meia volta, e retornar para casa, fazendo um aceno, né, para o Irã. Ninguém será ferido, o cessar-fogo está em vigor, e aí fala obrigada por sua atenção a esse assunto. E teve outros também, Donald Trump. E tiveram outros também, ele falou bastante, né, na sua rede social, e de fato, gente, a rede social dele, assim como o Musk tem uma rede social, o Trump também tem para falar as caquinhas que eles querem falar. E aí, dito isso, o Trump está tentando terminar com uma guerra que ele foi um dos principais financiadores, que ele colocou tensão o tempo inteiro. Inclusive, vale lembrar que ele chegou a falar que iria, né, chegou para Netanyahu para dizer assim, não, a gente vai utilizar Gaza para fazer um resort, assim, um clima totalmente desconfortável, porque, né, imagine você devastar uma população para ficar com um território e chegar alguém e dizer, não, o território agora é meu porque eu quero que seja meu. O Trump fez isso. Então, o Trump é aquela pessoa sem limites, mas ele, de fato, mostra total descontrole, total amadorismo em como ele está lidando neste momento com esse cenário, que é um cenário caótico de guerra. Sofia falou ontem, né, o Trump está sofrendo dentro do país internamente, tanto com as ofensivas em relação aos imigrantes, quanto agora um pedido de impeachment por ter incitado e agora tentar mediar esse conflito que ele incitou. Então, o Trump ele está desequilibrado, está instável, mas ainda assim é o presidente de uma das maiores potências e que, sim, essa potência lucra com a guerra. Ele chegou também a fazer uma outra publicação, viu, Ana, dizendo que agora a China pode continuar comprando o petróleo do Irã, e aí ele fala assim, espero que eles também comprem bastante dos Estados Unidos, foi uma grande honra para mim tornar isso possível, como se ele tivesse feito, como se os países estivessem em guerra sozinhos, sem nenhum tipo de apoio ou interferência dos Estados Unidos, e ele fosse o grande salvador da pátria, né? O branco salvador lá, o grande empresário, o grande líder pela paz. Ele deveria, inclusive, ganhar o Nobel pela paz, e isso sim é ironia, gente, porque foi o Trump em todos os momentos, em todos os cenários, que infiltrou, que deu apoio a Israel e que incendiou ainda mais os conflitos no Oriente Médio com um tom extremamente autoritário, que agora ele muda. Ele continua autoritário dizendo que quer a paz, mas ao mesmo ponto que ele está autoritário dizendo que quer a paz,
é mais por uma perspectiva de que ele sabe que o dele está ali na reta, e desculpe o popular, né, português, que ele entende, ele demorou muito para entender que isso não é um joguinho de tabuleiro dele, que isso envolve vidas, envolve algo muito mais grave, e que ele pode sofrer sanções se ele continuar com a conduta que ele estava seguindo. E é isso, né? Uma coisa é você ser um grande empresário e utilizar de falácias, do seu jogo de interesse, né, de conflitos. Outra coisa é quando você é presidente de um país e tem um dedinho ali para apertar o botão da bomba, né, começar uma guerra nuclear. E essa é a diferença que o Trump ele ainda não percebeu, e isso assusta muito a extrema-direita com tanto poder assim no mundo inteiro. Extremamente assustador, Ana. Dai, eu acho que esse é mais um exemplo de um tipo de estratégia que tem sido bem comum nessa extrema-direita mundial aí, né? Que é um discurso completamente desprovido de coerência, né? Isso, em alguns casos, é falta de coerência mesmo. Em outros, é uma estratégia de ensandecimento geral. Você confunde completamente a comunicação de forma que as pessoas simplesmente não se preocupam mais com a coerência. Elas pegam a mensagem que elas querem pegar e tá ótimo para elas. Porque, veja, eu tava dando risada ali, porque ele vai lá e fala assim, para início de conversa, né? Esse não tem como não dar risada ouvindo o Donald Trump, por mais sério que a coisa seja. Ele tem um vocabulário de uma criança de 5 anos, né? Então, assim, eu estou muito triste, estou muito tite, porque desrespeitaram o meu acordo de paz. Cara, sabe, um negócio assim, muito aquém da seriedade do que ele acha que está fazendo, né? Porque sequer está fazendo. Só que aí tem uma outra questão também, que faz parte dessa falta completa de coerência. Ele tá falando em acordo de paz, ele diz ali, né? Eu dei risada por isso, assim, porque ele fala, não, eu estou aqui negociando pelos dois lados. Pois ele acabou de ir no Irã e bombardear um negócio lá. Assim, estou negociando pelos dois lados? Como? Se você acabou de bombardear um dos dois lados, né? Mas não interessa. Não é sobre a coerência, é sobre salvar a própria imagem dele. Porque, por um lado, ele vai lá, bombardeia, faz o que ele quer, causa toda confusão, arma, incentiva, faz de tudo. E, por outro, ele tenta manter, e aí eu achei uma sacada genial do nosso Denis EBR aqui nos comentários. Apontando isso, que ele está tirando o corpo fora, dizendo que tentou negociar a paz, mas Israel e o Irã querem guerra. Assim, ele se explica diante dos apoiadores dele que cobram as promessas de paz na campanha. E eu acho que é exatamente por aí. Ele tem um desejo comercial pela guerra, ele tem um interesse comercial pela guerra, quer apoiar, está apoiando a guerra, tá? Está apoiando, incentivando, fazendo, praticando, mas ele precisa também manter uma aparência para o seu público e dizer, não, eu sou um grande negociador da paz. Até porque, né, imediatamente já é medido que o público não está satisfeito com a participação dos Estados Unidos nessa ação. Quer dizer, não estamos satisfeitos, não queremos isso, acho que foi irregular, enfim, né? Então ele tenta salvar isso dizendo, não, mas olha só, eu tentei negociar aqui a paz, mas Israel e o Irã não quiseram negociar a paz, você veja, né? E ainda tô muito chocado que Israel bombardeou logo depois do meu acordo. Das duas, uma, ou não houve acordo nenhum, ele inventou o acordo da cabeça dele, ou o acordo inclui Israel. Vou falar aqui que eu tô fazendo acordo, mas vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Falou, valeu. Porque, né, o acordo, aliás, quando saiu essa coisa do acordo, isso aí não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, e não faz mesmo, não é para fazer, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos. Aguardando as próximas incongruências de Donald Trump, que dizem que nas próximas cenas vai se jogar no chão, cruzar os braços e prender a respiração até que ele consiga obter aquilo que ele quer, seja lá o que for.
Aguardemos. Voltamos em instantes para mais notícias do dia.